28 de dezembro de 1992, o Brasil parava às 20 horas e 30 minutos diante do telejornal para acompanhar diretamente de Brasília, do Congresso Nacional, a votação em que iria decidir sobre o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. A hora já era avançada, desde que iniciou às 20h30, com transmissão ao vivo, na televisão, nas rádios. Com isso, então, a transmissão foi interrompida. Um repórter noticiando que a filha da novelista Glória Pérez, a Daniela Pérez, filha da escritora e novelista da Rede Globo Glória Pérez, havia desaparecido. A polícia, a investigação, não tinha nenhuma pista do paradeiro de sua filha. O repórter, então, declina a transmissão novamente para o telejornal, que, por sua vez, continua a transmitir a votação no Congresso Nacional do impeachment do presidente Collor de Mello. Mais tarde, por volta das 23 horas e 30 minutos, o mesmo repórter noticia que foi encontrada, infelizmente, a filha da novelista Glória Pérez, Daniela Pérez, já morta. Morta com 18 perfurações pelo corpo a princípio. Mataram com objeto cortante a filha da novelista Glória Pérez. Daniela Pérez, uma jovem de 23 anos de idade na época, foi morta de forma brutal. Seu corpo encontrado no matagal, na Barra da Tijuca, às margens de uma rodovia, e para uma mãe recebendo uma notícia que sua filha havia desaparecido e que seu corpo foi encontrado com várias perfurações. A revolta tomou conta do meio artístico, da população, da opinião pública de um modo geral. A novelista e escritora Glória Pérez, extremamente abalada, com processo depressivo, dormindo à base de remédios, de medicamentos, para superar o trauma da perda da filha. Depois de 6 meses, desde aquela cena brutal, daquele noticiário que o Brasil todo acompanhou, ela então, depois de 6 meses, vai à cidade de Uberaba, em busca de uma mensagem de sua filha através das mãos do médium Chico Xavier. Ela então participa da reunião pública do grupo da prece ao sábado e, ao término da reunião, ela aproximou-se do médium Chico Xavier e ele disse a ela: Glória, minha filha, os benfeitores espirituais estão aqui me dizendo que sua filha, antes de receber o primeiro golpe do objeto cortante, o seu espírito já ali não estava mais. Apenas o corpo físico, antes mesmo que recebesse o primeiro golpe,
o seu espírito havia sido retirado. De uma certa forma ou de outra, para uma mãe, foi uma espécie de paliativo para diminuir o impacto da dor, do sofrimento e da revolta. Saber que a filha não sofreu naquele momento cruel, que seu espírito já não estava mais ali, segundo os benfeitores espirituais, através da mediunidade ímpar do médium Chico Xavier. Entretanto, ele, o médium Chico Xavier, continuou dizendo: Glória, minha filha, queria lhe pedir um favor. Ela: peça, Chico. Perdoe, dizia Chico Xavier, perdoe o assassino de sua filha. Perdoe. Ela começou a chorar, porque ela sabia o quanto seria difícil perdoar o jovem Guilherme de Pádua, que também era colega de trabalho, que contracenava com sua filha Daniela Pérez, e ela ter que perdoar. Na época, considerado o crime uma barbaridade. O jovem considerado um monstro. E não obstante, ela retornou para a sua cidade, para o Rio de Janeiro. Passaram-se alguns meses. Ela então pega o telefone e liga para o médium Chico Xavier, dizendo a ele: Chico, Chico. Ele, escutando, ela continuou dizendo: Chico. Em prantos, ela disse a ele ao telefone: tá muito difícil perdoar. Eu tento, eu me esforço, eu tento, mas eu não consigo. Tá muito difícil, Chico. Eu tenho tentado, eu tenho me esforçado a cada dia, mas está difícil demais. Não consigo, não está dentro de mim. É uma coisa praticamente, digamos, impossível que você me pediu. Chico, já como tivesse prevendo aquele retorno da mãe da atriz, disse a ela: Glória, minha filha, já que você não consegue perdoar, eu vou te pedir um favor. E ela, por sua vez, então disse a ele: peça, Chico, peça o que você quiser. Talvez, hipoteticamente, ela pensou, antes que Chico perguntasse: perdoar eu não consigo, é extremamente difícil o que ele me pediu, mas qualquer outra solicitação, qualquer outro pedido, possivelmente eu vou conseguir fazer. Então, por sua vez, ele pediu: Glória, peça ao advogado, ao seu advogado, que faça uma petição, protocole no Tribunal de Justiça, onde está correndo o processo, na vara criminal, de execução criminal, pedindo a transferência de presídio do assassino de sua filha, de Guilherme de Pádua. Porque se ele ficar onde está, eles vão matá-lo, eles vão linchá-lo. E se isso acontecer, Glória, imagine só a dor da mãe dele. Será mais uma mãe com o coração estraçalhado. Será mais uma mãe com o coração espatifado, tão igualmente ao seu. Ela enxugou as lágrimas e ao telefone, respondendo, lhe disse: Chico, isso eu consigo fazer e eu vou fazer. E ela fez. Junto com seu advogado do caso, atravessou uma petição pedindo transferência de presídio sob a alegação, sobre o fundamento que ele estava correndo ali, sério perigo de ser linchado pelos próprios presos. E assim se fez. Ele foi transferido. E a mensagem, caríssimos irmãos, estimados internautas, em que nós trazemos nesta
passagem do Evangelho, do capítulo 14, perdão das ofensas. Quando Pedro, o apóstolo, interrogando o Mestre Jesus, o perguntou: Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu próximo? E Jesus, solícito, respondendo-lhe, disse: Eu não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Em suma, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, Jesus quis dizer que devemos perdoar toda ofensa, a cada erro. Devemos perdoar. A cada erro, devemos exercer o perdão. Ao mesmo tempo, sabemos que não é uma tarefa fácil. Mas o que é perdoar? É esquecer simplesmente? Como que Glória Pérez pode esquecer do assassino de sua filha, que toda vez que ele vê uma manchete no jornal, na televisão, ou escuta na rádio, ele lembra dela e, consequentemente, lembra que foi ele em que tirou a vida da sua filha? Como que ela pode esquecer esse ato que levará por toda a sua existência corpórea, talvez em vidas futuras, posteriormente? Como que uma mãe pode esquecer aquele que tirou a vida da sua única filha? Será que perdoar é esquecermos totalmente o ato em si? Na verdade, caríssimos irmãos, estimadas irmãs e internautas, perdoarmos é tirarmos a importância dos fatos. Perdoar é tirarmos a importância dos fatos. Enquanto nós dermos importância aos fatos, nós não perdoamos. Mas a partir do princípio em que estivermos não dando mais importância ao fato em si, o ocorrido, ou aos fatos, o perdão está nascendo dentro de nós. Esquecer, nós não vamos esquecer, porém, tiramos a importância dos fatos. Nós só vamos esquecer realmente se fizermos ou se fizerem nós uma lavagem de ordem cerebral. Aí sim, nós esqueceremos tudo o que passou. Ficaremos com sequela cerebral. Salvo, em algum caso de natureza de distúrbio neurótica, nós vamos lembrar. Mas, porém, tiramos a importância dos fatos. Observe, por exemplo, em um almoço em família, uma família numerosa, pai, mãe, filhos, netos, sobrinhos, noras, genros, aonde o pai diz ao filho: você lembra quando você era criança, você deveria ter os 8, 10 anos, diz ao pai ao filho, e você fez aquilo com a vizinha, e eu fui lá e te dei uma surra, e te dei umas palmadas, umas chineladas. E o filho: é mesmo, eu lembro. Não tem como esquecer dessa surra que você me deu. Até hoje não esqueço dessa levadeza que eu aprontei com a vizinha e da surra que você me deu. Quer dizer, no almoço de domingo, o pai entra no assunto que bateu no filho, que ele fez algo errado com a vizinha, e ele, por sua vez, relembra com o pai, dando boas gargalhadas, que de fato ele era levado, que de fato ele era levado e que ele merecia aquela surra. Ou seja, ele tirou a importância dos fatos, ele não guardou raiva do pai, mágoa, rancor, talvez guardou ressentimento por algum período, mas isso foi diminuindo a cada dia que ele tirasse a importância dos fatos. Então a lembrança se torna hilária, a lembrança se torna sem importância. Talvez vocês podem estar perguntando-se: mas ele perdoou porque é o pai dele? Mas quantos filhos não perdoam os pais? Quantos pais não perdoam aos filhos? Mas Deus é tão bondoso que coloca o amor nos nossos corações para que nós podemos treinar o perdão dentro de casa, dentro do lar, com o pai, com a mãe. Quantas vezes a mãe perdoa o filho por algo que ele cometeu? Quantas vezes o pai perdoa o filho por algo que ele cometeu? É um treinamento para exercermos no mundo lá fora, quando aquele nos prejudicar, quando aquele nos lesar.
do qual não temos nenhum sentimento de amor, de abnegação àquele irmão que nós não conhecemos e que nos prejudicou. Ora, é a oportunidade de treinarmos o perdão dentro de casa para exercermos lá fora. É um exercício a cada dia, a cada instante para todos nós. E para que possamos entender mais a questão do perdão, recorremos, caríssimos irmãos e estimadas irmãs, ao Livro dos Espíritos, editado por Allan Kardec juntamente com os benfeitores espirituais em Paris, em 18 de abril de 1857. Aonde Allan Kardec pergunta aos nossos amigos benfeitores imortais, qual, na pergunta 886 em O Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Allan Kardec pergunta aos espíritos. Vejam só as respostas dos nossos amigos benfeitores imortais. Benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias e perdão das ofensas. Vejam como que Jesus entendia a caridade. Está em O Livro dos Espíritos, na questão 886, conforme os nossos amigos imortais. Benevolência para com todos, sermos bons para com todos, indulgentes para com as faltas alheias, sermos tolerantes, sermos compreensíveis, respeitar o erro do outro, e perdão das ofensas, perdoar o erro. Então, Jesus entendia a caridade nesse tríplice aspecto de valores morais, de virtudes, em que todos nós temos e que às vezes fica apagado, fica, digamos assim, acanhado, porque nós deixamos que a nossa vaidade, que o nosso orgulho fale mais alto. Ora, deixe que o outro fique com a última palavra. Ficar com a última palavra num diálogo e numa discussão não significa que ele esteja com a verdade. Não precisamos entrar em conflito. Ele finge que manda, nós fingimos que obedecemos. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, nós dizemos isso, que é preciso termos, como diz na gíria, jogo de cintura. Porque nessa vida, na atualidade que estamos atravessando na humanidade, se nós não tivermos uma certa tolerância, controlarmos o nosso ímpeto, que tem hora que dá vontade, como se diz no linguajar popular, de chutar o balde, de chutar a barraca, de falar umas verdades, mas é preciso dominarmos este leão, esta fera que existe dentro de cada um de nós. Sabem por quê? Porque as pessoas morrem, as pessoas entram em atrito, em conflito por bagatelas, por pouca coisa. As pessoas morrem por um par de tênis em um assalto numa via pública, porque reagiu que ser o valentão no cemitério. A verdade está cheio de pessoas valentes que morreram porque não aceitaram aquela circunstância. E é preciso, às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, sermos passivos. Já imaginou se Jesus fosse brigar com todo mundo? Que chamou ele de charlatão, de falso, de louco, agredindo não só verbalmente, mas fisicamente, o torturando, levando-o à morte. Quando Pedro quis reagir, ele pediu para que Pedro guardasse a faca, que guardasse a bainha. Quem com ferro fere será ferido. É a lei de ação e reação. E se eu perdoo, se realmente consigo perdoar, eu deixo um inimigo, eu deixo de ter um inimigo. Se o outro não perdoou, aí o problema não é meu, o problema é dele. Quem perdoa
Deixa de adquirir um débito, um karma. Tira um peso do ombro. Embora é mais do que o nosso dever, mas na prática nem sempre funciona desta forma, desta natureza, caríssimos irmãos e estimadas irmãs. Entendemos que o mundo é violento. Por quê? Porque as pessoas são violentas. O lar, ele se torna violento porque algum membro do lar é violento, expressa a violência na sua fala, no seu modo de agir, no seu modo de pensar. E o próprio Jesus já nos dizia: se os teus pensamentos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então não é vantagem, meus irmãos, acumularmos mágoa. Acumular mágoa é acumularmos lixo mental. É adoecer a nossa alma com o tempo, refletindo e adoecendo o nosso físico, adoecendo o nosso corpo físico. Já foi tema de tese comprovado no meio da ciência, no meio da medicina, que muitas mulheres que guardaram mágoa, que não perdoaram, desenvolveram câncer de mama. Muitos homens que não perdoaram, que guardaram mágoa, que guardaram rancor, que guardaram ódio, desenvolveram problemas na área cardiovascular, insuficiência cardíaca, na área do sentimento. Então vejamos, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs internautas, Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, conforme está na questão de número 625, em O Livro dos Espíritos, já nos dizia: devemos cuidar do corpo e cuidarmos do espírito. Ora, busquemos viver em paz e harmonia. Vamos deixar um pouco de lado o nosso estresse. Sabemos, temos consciência que o mundo é pressão para todo lado. É pressão no trabalho, é cobrança no serviço, é cobrança dentro de casa, é cobrança dos filhos, é cobrança do companheiro, é cobrança da esposa, é cobrança dos pais, é cobrança do vizinho, é cobrança no trânsito. É cobrança, é pressão para todo lado. As pessoas vivem como se estivessem andando, vivendo em um caldeirão ou numa panela de pressão prestes a explodir a qualquer momento. Nós temos que andar com mais cautela, ter mais fé, acreditarmos que Deus não desampara nenhum de nós. No próprio budismo, Buda já dizia: enquanto nós, vejamos só, enquanto nós damos um passo em direção a Deus, Deus, caminha 1000 passos em direção a nós. Enquanto nós damos um passo em direção a Deus, Deus, caminha 1000 passos em direção a nós. E se nós dermos 1000 passos em direção a Deus, quantos passos Ele dará em direção a nós? Deus não desampara nenhum de nós. Deus não quer o nosso sofrimento. É importante sabermos, meus irmãos, que sofrer é muito diferente do que fazer sofrer. E a carga é sempre dolorosa para quem a contrai. Então que investimos, que possamos estar engajados no bem, no caminho do amor, da misericórdia e do perdão. Ainda que seja, caríssimos irmãos, neste mundo de prova e de expiações. Ante qualquer dificuldade, cultivem o espírito da simplicidade, o exercício do bem e da caridade, sem olharmos a quem. Independentemente do rótulo da religião que estivermos vinculados neste mundo de provas e expiações. Mas lembremos-nos, com Jesus se vai ao longe. Com Jesus sofremos, mas
sofremos com certeza bem menos e com a consciência tranquila. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso refletirmos na proposta do Evangelho de Jesus nesta noite. Perdoar 70 vezes 7. Perdoar quantas vezes for necessário. E que, ainda assim, continuemos na boa luta para vencermos o bom combate, para vencermos o maior inimigo, que se chama nós, que se chama eu. É assim, como já dizia o apóstolo Paulo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, porque o bem que eu tanto quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço a todo instante, dizia o apóstolo Paulo. E assim, caríssimos irmãos e estimadas irmãs, que Deus nos conforte o nosso coração, que possamos ter sempre o espírito da boa vontade, de lutar contra os nossos ímpetos, buscando controlar e dominar nossas má tendências, como já dizia o codificador Allan Kardec. Ante qualquer dificuldade, não desanimem. Ante os pesares da vida, observa a alma querida, a dor que ilumina a vida. Sob as provas tais quais são, a terra é uma grande escola de que temos usufruto, lembrando enorme instituto de trabalho e de elevação. Nascemos e renascemos, atendendo às leis concisas, conforme as lições precisas que temos-nos para dar, no serviço que nos cabem, naquele com quem vivemos, jaz em ponto supremo do nosso próprio lugar. Nas tarefas em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida parece triste, não te deixes de ninguém. Cada pessoa na terra, intimamente é chamada a servir de estrada a estrada para a vitória do bem. O homem robusto e moço que administra a riqueza, traz por suas vezes o rude e acesa a fogueira da aflição. A mulher que exibe ao colo joias em forma de luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures, trabalhe, crê, auxilias e não temas. Cada qual guarda problemas em forma de sobredidor. Quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova na grande escola do amor. Que assim seja, Senhor.